A polícia indiciou o cantor Gustavo Sagaz e o empresário Flávio Bruné Pereira por causar o desabamento de uma estrutura em um show em abril deste ano no bairro do Altiplano. Uma pessoa morreu e 60 pessoas ficaram feridas. A informação agora com detalhes eu vou chamar a repórter Vanessa Costa. Vanessa, a gente pensava que estava se arrastando, que não ia ter resultado, agora saiu o indiciamento, né? Boa noite. Isso mesmo, Fábio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba nesta segunda-feira. A gente segue atualizando este caso da casa de show que infelizmente teve a estrutura desabou em um evento no último dia 28 de abril. Nós já passamos da metade de julho e a polícia no dia 10 concluiu o inquérito e por esse inquérito seriam indiciados o cantor que realizava o aniversário dele em formato de show nessa casa de eventos no bairro do Altiplano e também o empresário responsável pela casa. Nós estamos com o advogado de defesa do cantor Daniel Sagaz, o aniversariante da época do show, para ele explicar um pouco melhor para a gente, doutor, o que seria essa conclusão de inquérito, o que ela traz em relação à responsabilização deste cantor. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a Fábio, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Em relação ao indiciamento, tudo que se tratava em sede de delegacia chegou ao final. Foi feito um relatório, foi acostada a perícia e agora o entendimento da delegada foi que tanto o meu cliente, o senhor Gustavo Barbosa, como o proprietário da casa foram indiciados por desabamento e lesão corporal seguida de morte. No caso desse indiciamento, desse inquérito final, essa lesão corporal seguida de morte pode ter pena de até 14 anos. O cantor, por ter uma estrutura que foi colocada na casa para essa festa, uma estrutura extra, no caso, tem influência nessa finalização do inquérito, essa estrutura que foi levada para a festa? O que está sendo discutido aqui não é a questão da estrutura, porque a estrutura ela foi colocada abaixo da estrutura que já existia. E graças a Deus ele levou a estrutura, porque foi a estrutura que amorteceu a queda da estrutura que já existia. Nesse evento, a estimativa é que cerca de 60 pessoas ficaram feridas, uma delas chegou a ser hospitalizada e infelizmente acabou perdendo a vida no hospital. Após ali alguns procedimentos médicos, foi liberada para casa, então houve uma vítima fatal no momento após esse evento, após o ocorrido. E aí isso tem a ver também com a questão do desmoronamento, afinal ela foi vítima de ferimentos, mas também ela teve tratamento médico prévio. Para que as pessoas de casa entendam o resultado desse inquérito, como é que a defesa atua neste caso, no caso da lesão corporal seguida de morte? Em relação em sede de delegacia, o processo lá é todo inquisitório. Não existe condições de criar nenhum tipo de defesa via de regra, porque o processo ele é apenas inquisitório. As pessoas vão para lá, a delegada faz as perguntas e a partir disso ela tem o entendimento dela e coloca no relatório. Em relação à morte de Isabelle, o que nós podemos dizer é que o que aconteceu foi uma irresponsabilidade gigantesca, porque Isabelle ela estava internada no hospital de trauma, ela estava em uma UTI num estado gravíssimo, ela não estava andando, não estava defecando, não estava urinando e 24 horas após ser liberada da UTI, por irresponsabilidade do hospital de trauma, ela foi liberada para a casa dela. Então é preciso saber se realmente o que matou Isabelle foram os ferimentos do acidente ou foi a negligência do hospital de trauma quando mandou uma pessoa com menos de 24 horas saída de uma UTI sem andar, sem defecar e sem urinar para casa. Ok, muito obrigada, advogado. Lembrando que na época o Corpo de Bombeiros, após ali uma investigação estrutural, constatou que a estrutura da casa de shows não era propícia e não estava adequada à normativa que deve ser seguida para a manutenção de uma casa de festa. Então a estrutura, segundo o Corpo de Bombeiros, em análise na época, não era o suficiente para suportar o palco, para suportar aquela quantidade de pessoas. A nossa produção também entrou em contato com a advogada de defesa do empresário responsável pela casa, mas não obtivemos resposta. Seguiremos acompanhando este caso até que seja finalizado. Obrigado, Vanessa, pelas informações.